Olá, pessoas. Hoje eu trago a respeito do Museu Nacional, que foi incendiado ontem, dia 2 de setembro de 2018. Museu com 200 anos de história que foram queimadas em apenas algumas horas. Então hoje eu trago um vídeo falando como queimamos nossa história em apenas algumas horas. Não apenas alguns anos, mas sim muitos. Era o Museu Bicentenário, 200 anos de história que foram perdidos. Gente, o acervo daquele museu era incrível. Era um dos maiores acervos do mundo. E não só os acervos, a história do museu é riquíssima, né? A gente pode começar aqui falando que da primeira função do museu, né? O museu foi o palácio da família real portuguesa de 1808 a 1821, tá? Além disso, ele também abrigou a família imperial brasileira, tá? Até aí o- a proclamação da República, sediou a Assembleia Constituinte Republicana, foi o local onde foi assinado também o, o termo que declarava a independência do Brasil, assinado pela Imperatriz Dona Leopoldina, esposa aí de Dom Pedro I. Esse museu foi fundado por Dom João VI sob a denominação de Museu Real. Ele era inicialmente instalado no Campo de Santana, reunindo o acervo legado da antiga Casa de História Natural, popularmente chamada de Casa dos Pássaros, criada em 1764 pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos de Souza, além de outras coleções de mineralogia e zoologia. A criação do museu visava atender os interesses da promoção do progresso socioeconômico do país através de difusão da educação, da cultura e da ciência. E foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1946. Enfim, você tinha várias áreas aí no museu, tá? Você tinha geologia, paleontologia, botânica, zoologia, antropologia, biológica, arqueologia, etnologia, enfim, é uma perda incalculável, sabe? São inúmeras áreas aí que se foram, tá? E aí, o que me revolta mais? Esse museu ele foi afetado pela crise financeira do FRJ. O museu necessitava de 540 mil reais anuais para garantia do seu funcionamento e tudo mais, para que ele pudesse realizar as manutenções em dia, né? Só que, cara, o museu chegou ao ponto de fazer uma vaquinha virtual para arrecadar recursos, junto ao dinheiro público que era destinado a ele, para reabrir a sala mais importante do acervo, que ficava a instalação do Dino Prata. Eles tinham a meta de chegar a 100 mil reais e não sei se conseguiram. Mas o museu tem um acervo histórico desde a época do Brasil Império. Então, ó, você tem o fóssil mais antigo humano já encontrado no país, Badia de Luzia, tá? Podia ser apreciado na coleção de antropologia botânica. Você tem a coleção egípcia, que aí foi inicialmente adquirida pelo imperador Dom Pedro I, tá? A coleção de arte e artefatos greco-romanos da Imperatriz Teresa Cristina. E as coleções de paleontologia que incluem o Machacalisaurus topai, dinossauro proveniente de Minas Gerais. Então, cara, é revoltante. É revoltante a nossa capacidade de desvalorizar a história. Eu tenho a impressão de que a nossa sociedade não se preocupa mais em valorizar a história, nem a cultura do nosso país. Não, as pessoas estão cagando pra isso. O importante é lacrar, o importante é ter lacração, lacrou amiga, coisa linda, uhul, arrasou. História, foda-se, desconheço, coisa chata, pra que a gente precisa saber disso? Né? É o que muitas pessoas pensam, mas isso é um pensamento errado. É errado, cara. Você entende o tamanho do prejuízo? São mais de 20 milhões de itens que se foram. E não tem dinheiro que recupere isso. Não tem dinheiro que recupere a dedicação de 200 anos de história. Não tem. Uma nação que não conhece sua história está condenada a repeti-la. Uma frase talvez um pouco clichê, mas que esclarece muito, tá? E o
que mais revolta? A Lei Rouanet destina dinheiro a artistas que supostamente não teriam condições de bancar as suas produções, né? Então, artistas pouco conhecidos e muito pobres, né? Artistas que não têm condições financeiras, como Wagner Moura, Cláudia Leite, enfim, esses artistas aí que, coitados, quase não ganham dinheiro, né? Porta dos Fundos é um outro exemplo também. Temos vários exemplos aí, tá? E o dinheiro que era para conservar patrimônio histórico sumiu. Simplesmente sumiu. E agora o MEC fala: nós vamos reconstruir. Por que só agora? Caramba. Por que só agora? Porque enquanto dava tempo vocês não fizeram. E agora que não tem mais o que fazer, vocês querem tentar arranjar a solução do cu de vocês. É basicamente isso, entendeu? Querem tirar a solução para algo que é insolucionável. Infelizmente, a perda histórica é irreparável. Podem até tentar reconstruir, fazer de tudo para recuperar, mas o museu nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E eu fico indignado da falta de ajuda que os bombeiros tiveram. Por conta disso, dessa falta de verba que o museu tinha, o museu não pôde regularizar, não pôde instalar aí as condições necessárias para evitar um incêndio desse, certo? Porque se tivesse manutenção em dia, com o dinheiro que era para ser destinado corretamente, você ia poder ter a manutenção correta. Mas não, você não teve. Eles tiveram que tirar água do lago que fica na frente, lago onde Dom Pedro corria ao redor, Dom Pedro II, né? Onde veio a sua infância. Tiveram que tirar água do lago, gente. Do lago que não é um lago para combater o incêndio. Eu não tô criticando os bombeiros, longe disso. Tá? Tô criticando que a necessidade que eles tiveram de fazer improviso porque não tinha as condições necessárias aí para combater o incêndio e evitar essa catástrofe que foi o incêndio do museu. Enfim, me revolto, mas não há muito o que fazer, eu não sei se revoltar. E eu espero que isso sirva de conscientização para que nós possamos evitar futuras tragédias em outros museus. E não só em museus, mas na nossa vida. Para que a gente não precise esperar uma tragédia para corrigir os problemas que existem em outros locais. Para que nós não precisemos esperar mais uma tragédia nesse museu para darmos as condições necessárias para que a cultura e a história do país seja preservada. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado da informação que eu dei, da minha opinião. Se você gostou, inscreva-se no canal e não deixe de conferir os nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.